Hérnia de disco, quando ela explica a sua dor e quando não explica. Porque a palavra hérnia assusta tanto. Ter hérnia é diferente de a hérnia ser a causa, os sinais de que a hérnia comprime mesmo o nervo, as outras fontes de dor na coluna e como a imagem clínica precisam conversar. Eu sou o Dr. Joelinton Dias, sou médico ortopedista e especialista em dor. E este é nosso canal. Se inscreva nele, porque aqui nós tratamos medicina com seriedade. Você leu a palavra hérnia na sua ressonância de coluna e naquele segundo achou que ia conviver com dor para o resto da vida. Calma, respira, porque eu vou te contar uma coisa que quase ninguém explica com clareza. Ter uma hérnia no exame não é a mesma coisa que a hérnia ser a causa da sua dor. São situações diferentes. E existe um jeito de saber em qual delas você está neste momento. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a reconhecer quais sinais indicam que a hérnia é realmente a responsável pela sua dor e em que situações a gente precisa procurar a origem em outro lugar da coluna. Primeiro, por que essa palavra assusta tanto e porque ela é mais comum do que você imagina. Segundo, a diferença entre ter uma hérnia e a hérnia explicar a sua dor. Terceiro, os sinais concretos de que ela está realmente comprimindo o nervo. Quarto, quais as outras fontes de dor na coluna que passam despercebidas quando todo mundo olha somente para a hérnia. E quinto, porque imagem e exame clínico precisam andar de mãos dadas. O terceiro ponto é o que separa uma investigação séria de um susto desnecessário. Primeiro, uma informação que já tira um peso das costas de muita gente. Hérnia de disco é um dos achados mais comuns em exame de coluna e aparece com frequência em pessoas que não sentem dor nenhuma. Pesquisadores fizeram ressonância em gente sem sintoma nenhum e encontraram hérnias e abaulamentos discais numa parcela enorme dessas pessoas que estavam vivendo normalmente sem saber que aquilo estava ali. Então, a hérnia, por si só, muitas vezes é como um cabelo branco da coluna, um sinal de que o tempo passou, não obrigatoriamente a origem do seu sofrimento. Por isso, o susto que a palavra causa costuma ser bem maior do que o problema que ela realmente representa. E aqui está o conceito que organiza tudo: compatibilidade. Uma hérnia explica a dor quando aquilo que ela deveria causar bate com aquilo que a pessoa realmente sente. Pense numa hérnia que comprime uma raiz nervosa na coluna lombar. Ela costuma dar uma dor que desce pela perna, seguindo um caminho às vezes até o pé, e frequentemente vem com formigamento ou dormência naquele trajeto. Se a pessoa tem esse quadro, dor que desce pela perna, num trajeto definido, a hérnia e o sintoma estão conversando. Agora, se a dor fica só na região lombar, no meio das costas, sem descer para lugar nenhum, e o exame aponta uma hérnia, eu preciso desconfiar. Será que essa hérnia é mesmo a culpada? Ou era só um achado? E a dor vem de uma outra estrutura? Ter a hérnia na foto, na ressonância, não fecha a conta. A ressonância, a foto, precisa combinar com a história. Quando a hérnia é de fato a responsável, ela deixa uma assinatura que eu procuro, no exame físico ou na nossa conversa. Primeiro, a dor segue um trajeto neurológico definido? Ela desce pela perna ou pelo braço num caminho que corresponde àquela raiz nervosa específica? Não é uma dor espalhada e vaga? Costuma haver uma alteração de sensibilidade naquele mesmo território? Uma área de formigamento ou de dormência que respeita o mapa do nervo? Terceiro, em casos mais pronunciados, pode haver perda de força no movimento específico, também correspondente àquela raiz. Quando eu examino e encontro esses sinais alinhados com o que a imagem mostra, aí sim a história fecha. Imagem e corpo estão apontando para o mesmo lugar. São esses sinais, e não apenas a foto da ressonância, que orientam a decisão de tratamento. E quando a dor não conversa com a hérnia, para onde eu olho? A coluna tem vários outros geradores de dor
que não aparece com destaque no laudo de ressonância, que está focado no disco. As pequenas articulações da coluna, as facetas que ficam atrás e podem inflamar e doer. A musculatura, que quando sobrecarregada, gera uma dor real e intensa. A articulação toracoilíaca, ali na base da coluna, perto do quadril, que imita muito uma dor de coluna baixa. O próprio quadril, que às vezes projeta dor para a região lombar e nos engana. E a sensibilização da dor, quando o sistema nervoso, depois de muito tempo de dor, fica mais reativo do que deveria. O erro mais comum de todos é apontar para a ressonância, dizer achei o culpado e parar de investigar sem escutar a pessoa. Na coluna, mais do que em qualquer lugar, apontar cedo demais custa muito caro. Então, guarda bem esta frase. Ter uma hérnia no exame, na ressonância magnética, não significa entender toda a sua dor. Imagem e clínica precisam conversar. E é essa conversa que revela se a hérnia é a protagonista ou só uma figurante. Se você recebeu um laudo com hérnia, não tome nenhuma decisão movido pelo susto. Me conta aqui nos comentários se a sua dor desce pela perna ou pelo braço ou se ela fica parada só nas costas, porque essa diferença muda muita coisa. E eu leio os comentários para escolher os próximos vídeos. E compartilhe com aquela pessoa que leu hérnia de disco e achou que estava condenada. Dor não se trata com palpite, dor se entende com método.